Se eu disser pra vocês que eu ainda tô cansado da CCXP, vocês acreditam? É que também tem um ponto, né? A CCXP acaba e também tá acabando o ano letivo na escola que eu dou aula. Logo, caos. Gente, primeiro quero mandar um abraço para todo mundo que me viu lá na CCXP. Eu não sei se você do outro lado que tá vendo esse vídeo estava no evento e me viu, ou se de repente vocês acompanharam de casa. Eu realmente me dediquei muito para trazer a CCXP aqui pro Dois Quadrinhos. Vocês viram o painel da Panini na íntegra, vocês viram entrevistas exclusivas com editores, foi sensacional. Gente, 7 vídeos no YouTube, ou na verdade 8 vídeos ao todo, teve uma entrevista agora com o Matheus Santolouco, e 13 vídeos no Instagram. Nossa, deu muito trabalho, mas humildemente estou orgulhoso. Você sabe que eu também tirei uma conclusão interessante, vendo aí todos os painéis, eu acho que foram coisa de mais de 100 anúncios ao todo. Galera, as editoras elas andam assistindo ao Dois Quadrinhos. Pensa que pouca coisa que foi anunciada não apareceu aqui no canal, seja no Lançamentos da Semana, seja no Dois Quadrinhos News, e eu digo mais, vários desses quadrinhos anunciados, eu já tinha adiantado no Lançamentos da Semana ou no Dois Quadrinhos News que eram quadrinhos que já tinham editora no Brasil. Então meio que a gente só estava esperando a confirmação, né? A gente, sei lá, Transformers eu comentei aqui, Spectators, eu não tô feliz só com a cobertura do canal, mas eu também tô feliz com, sabe, esse ano do Dois Quadrinhos como um todo. Tá, peraí. Acabei de me lembrar que eu tenho outro quadrinho da lista, então eu vou ali pegar na coleção e eu já volto. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui merece ser comentado. Então tá, gente, feitas as apresentações iniciais, vocês sabem que esse vídeo é uma lista com 12 quadrinhos que foram anunciados na CCXP e que ou explodiram a minha cabeça ou eu sinto que explodiu a cabeça das pessoas que estavam lá no evento, sabe? Quadrinhos que a galera ou comentou nas redes sociais ou bateu muita palma. Então a gente começa com Homem-Aranha versus Superman, lançamento da Panini, como eu comentei lá no vídeo com o Pab. Eu acho que, especificamente esse quadrinho, ele é um indício de que a Panini deve lançar os ônibus de Marvel vs DC, tá? Porque agora abriu a porteira, né? Agora que as editoras estão se falando novamente, eu imagino que vai acabar saindo. Mas vocês lembram que aqui no Dois Quadrinhos News tem coisa de, sei lá, um mês mais ou menos, eu comentei que a Marvel DC também estão relançando lá fora num Treasure Edition, né? Ou seja, no mesmo formato que saiu originalmente, né? Num formatão, eles estão trazendo de volta esse encontro do Superman com o Homem-Aranha, justamente para celebrar os 50 anos, então era meio natural que a Panini, né, ia replicar isso aqui no Brasil. E sim, sai por aqui também nesse formato grande, né, que eles chamam de Treasure Edition, mais ou menos os moldes que a Ebal publicou aqui no Brasil há quase 50 anos. Tá, na sequência tem Energon Universe saindo pela Panini. Galera, o que vocês vão ver agora no vídeo, tá? Vou colocar um clipezinho dessa edição, uma edição exclusiva grátis, distribuída pela Panini no painel da CCXP, que é basicamente um preview da principal série desse Energon Universe, que são, então, os Transformers do Daniel Warren Johnson. Gente, isso aqui eu já comentei no canal várias vezes, isso aqui é uma maravilha. Sério, você tem noção que os Transformers aqui, eles são desenhados como bonecos. Inclusive, até essa capa aqui, ela é uma capa razoável, né? Eu acho que ela não expressa exatamente a pegada do quadrinho, sabe? A vibe do desenho e de como a história é proposta. Mas enfim, são 3 quadrinhos então que iniciam esse universo, né? Que ele é interconectado. Tem o Void Rivals, que justamente mostra essa conexão. Depois tem o G.I. Joe, os Transformers, tem várias minisséries, na verdade, envolvendo ali o universo do G.I. Joe. Tudo isso sai no Brasil em capa cartão, o mesmo formato lá do Invencível. Vocês pararam para pensar que esse programinha que vocês estão vendo é praticamente um especial de final de ano. Galera, o Natal já tá por aí. E assim, vamos lá. Uma opção legal de presente aí no final de ano é dar quadrinho. O grande problema é que dependendo da pessoa que tu vai dar um quadrinho de Natal, talvez a pessoa já tenha aquele gibi. Pelo menos comigo, nossa, a Raíssa, ela não consegue comprar um presente, ela tem que comprar qualquer coisa que não seja gibi. E algo que não vai ter erro, gente, é uma Insider, até porque se a pessoa já tem uma Insider, ela vai ficar feliz de ter outra Insider. Reparem que eu estou aqui utilizando uma camiseta da linha Ziraldo, com um menino maluquinho aqui no canto da camisa. Gente, Insider é zero estresse com presente. Em vez de tu pegar fila, ir no shopping, tu pode comprar presentes com até 30% de desconto, somando o meu cupom que tu ativa aqui na descrição do vídeo, e ainda tem 20% de cashback para usar numa compra futura. Cara, chega de dizer que final de ano é caos, é correria, é só entrar no site da Insider. Lembrando, tá? Uma grande dica, vocês podem pegar os kits de camisetas, você pode pegar até 6 tech t-shirts, uma para cada parente, veja só, todo mundo
vai vestir Insider. E galera, a gente tá falando de uma marca que tem troca facilitada, tá? Eu sou testemunha, eu inclusive recentemente comprei um kit de Insider e uma das camisetas veio com um tamanho que não era bem o que eu queria. O processo de troca é muito simples, muito rápido, então ativa meu cupom e vai vestir tecnologia, não só tu, né? Na verdade, teus familiares, amigos, todo mundo tem que vestir tecnologia nesse Natal. Vamos para a 10ª posição, que tem Marvel de bolso, sim. Esse foi literalmente o primeiro anúncio da Panini no painel. A gente está falando de um lançamento fundamental. Vocês sabem como o DC de bolso formou novos leitores. Inclusive, até hoje eu não consigo entender por que o DC de bolso é bimestral pela Panini, levando em conta que estão sempre esgotando as edições. Tomara que o Marvel de bolso venha numa periodicidade, talvez aí mensal. Os primeiros títulos são A Última Caçada de Kraven e O Homem Sem Medo, do Demolidor, a origem ali do personagem. Dois excelentes títulos para começar, são, tem início, meio e fim, mas vão ser 6 em 2026, tá? O que, de novo, vai ser bimestral, logicamente. Detalhe que a gente não tem muita informação sobre, como vai ser exatamente o formato. Eu imagino que vai ser a mesma dimensão do DC de bolso, que aqui vocês estão vendo imagens de uma, acho que é a Panini francesa, quando eu visitei a Rua Dante, lá, obviamente lá na França, então eu imagino que talvez até siga esse mesmo design que vocês estão vendo aí na tela. 9ª posição. Vamos falar do quadrinho que está gerando toda uma discussão, porque, então, Crise nas Infinitas Terras em 14 volumes pela Panini. Gente, pra vocês terem ideia, eles vão pegar desde os anos 60, sabe, do que seria parte da formação do multiverso da DC, as crises que levaram a formação do multiverso, as crises que levaram à grande crise, em 86, que a DC lançou então para organizar tudo bonitinho. A gente está falando de um lançamento que celebra então os 40 anos da saga. E, cara, eu fiquei muito empolgado, tá? Pelo que a própria Panini falou no painel, mais da metade do conteúdo da coleção, desses 14 volumes, é material inédito no Brasil. Até lá no grupo de apoiadores, meu querido amigo Marco de Salvo, ele estava comentando que ele está empolgado com um dos volumes que deve trazer entrevistas extras, sabe, bastidores da crise original. O que levantou muita polêmica, tá? Vocês sabem que a Panini, ela anunciou essa coleção em capa cartão. E lá fora, tá? Esse box, ele existe lá fora, é em capa dura. E tá, como é que vai fechar o desenho, como vai fechar a estrutura do box com o tamanho da edição capa cartão no Brasil? Bom, esse não é um problema meu, é um problema da Panini. Boa sorte, galera! O comentário que eu mais vi nas redes é: se é uma coleção de celebração, 40 anos da saga, etc, etc, por que não sair em capa dura, Por que não imitar o formato lá de fora e tudo mais? Bom, pelo que eu entendi, tá, importante, esse box final, ele é só para os assinantes. Tá? Esse gibi ele vai sair em banca, os 14 volumes bonitinho, mas quem assina ganha o box final e tal. Então, talvez o plano da Panini fosse realmente lançar uma coleção de banca, mas eles vão adaptar o box ali pro final, justamente para agradar os assinantes, mas talvez o foco deles não fosse exatamente o box 100% e beleza, todo mundo vai ter o box. Vocês querem a minha opinião? Tá? É meio que a linha editorial que o Dois Quadrinhos segue aí há 12 anos. Cara, o importante é que tá saindo. E melhor ainda que saia em capa cartão, porque vai atingir mais e mais gente. Então, pra mim, tanto faz. Só pra constar, informação, tá? Se tu somar todas as páginas dos 14 encadernados, que vai, como eu falei, vai ter outras crises da DC, vai ter tie-ins da crise, da grande crise de 86, cara, são 3.752 páginas de quadrinhos. Vamos para a 8ª posição. Vamos falar de Sargento Kirk, que foi ou Sargento Kirk, imagino eu, foi um anúncio do Pipoque Nankin, junta Hector Oesterheld e Hugo Pratt. Bom, a gente está falando da editora que lançou Eternauta, que relançou Eternauta no Brasil, então essa era uma lacuna. E eu entendo as editoras, tá? Porque se tu somar todas as páginas de Sargento Kirk, dá 2.000 ao todo. E o Pipoca vai lançar em 3 volumes, então vão ser quase 700 páginas por encadernado, então aguardem aí uns gibis bem parrudos. Para quem não sabe, a gente está falando de um faroeste que tornou o Hector Oesterheld conhecido e, para você ter uma ideia, virou nome de revista tanto na Espanha quanto na Itália. Deixa eu aproveitar esse gancho então, vamos falar da 7ª posição com City Hunter, também do Pipoque Nankin, que, meu Deus do céu, estamos falando de algo que fez muito barulho nas redes sociais, é o mangá do Tsukasa Hojo. Aí tu vai dizer, Vini, mas se era tão famoso, tão conhecido, etc, um marco no Japão, por que nunca saiu no Brasil? Então, pensa que nenhuma editora, pelo menos até então, teve coragem de ir lá e lançar um mangá de 35 volumes ao todo.
Pipoca então vai juntar tudo em 12 números, 4 em 2026, e para quem não sabe, City Hunter é uma espécie de justiceiro. Ele faz vários serviços do submundo de Tóquio, mas meio que do lado bom da força. Ele vai ser guarda-costas, investigador particular e até assassino, mas a ideia é sempre proteger então os inocentes. Vocês têm ideia que isso não é só um mangá. Galera, é uma franquia. Tem um filme com o Jack Chan no papel de City Hunter. Tá, a gente chegou na metade da lista, vamos falar de um anúncio da Comic Zone. Gente, isso aqui, tá, eu realmente não esperava, porque é um quadrinho muito absurdo. Eu tenho a versão francesa e vocês não estão entendendo. É difícil até, não é difícil explicar, mas vocês vão achar tão esquisito que talvez eu não consiga explicar a genialidade, porque é sensacional. Vamos lá, estamos falando de uma obra do Marc-Antoine Mathieu, que a própria Comic Zone publica por aqui, né, com aquela série Prisioneiro dos Sonhos, que é um quadrinho todo experimental. E aqui, gente, o cara ele vai muito longe. Ele vai contar uma história de investigação e assassinato que se passa em 3 segundos, né? O gibi basicamente tu acompanha a luz se propagando por um estádio de futebol, enfim, por vários ambientes diferentes, para tu tentar entender exatamente o que motivou o assassinato. Vocês estão vendo aí algumas páginas, é como se o quadrinho fosse um zoom eterno, assim, sabe? Tu vai viajando junto com a luz. Cara, e é muito, muito absurdo. Porque não é um quadrinho, ok, tudo se passa em 3 segundos, mas com certeza tu vai parar, reler e voltar. Cara, tu vai levar, sei lá, talvez meia hora, 1 hora lendo algo que tecnicamente se passa em 3 segundos. Gente, isso aqui é genial num nível que eu não tenho, como eu falei, é difícil de explicar. Então, eu não sei francês, né? Então eu li ele todo, li. Eu vi as figuras porque tem bem pouquinho texto, mas essas poucas palavras, elas ajudam a entender o mistério como um todo, né? O que exatamente motivou o assassinato que a gente acompanha. Então, galera, assim, no mínimo, é que assim, eu consegui entender uma parte da história, porque uma parte ela é contada realmente com as imagens, ponto, não precisa ler nenhuma palavra. Mas, cara, só pelo que eu consegui absorver até aqui, é muito bom. Na sequência a gente tem o anúncio da editora Poptopia, que pegou todo mundo de surpresa, né? O Daniel já tinha me contado, mas que é o Local Man, né? O grande título da editora até o momento. Vamos lá. Aqui a gente está falando de um quadrinho que ele é feito pro fã de super-heróis, né? A gente acompanha um cara que ele é um ex-super-herói dos anos 90. Inclusive, parte do desenho do quadrinho é com o traço da Image dos anos 90. Basicamente aqui a gente acompanha o Jack, que ele é um ex-super-herói, que ele volta para sua cidadezinha no meio do nada, depois que a carreira de super acabou e todo mundo na cidade odeia ele. A gente está falando de um quadrinho que já acabou lá fora, são 3 volumes ao todo e, segundo a editora Poptopia, a gente vai ter 1 por semestre até fechar tudo bonitinho aqui no Brasil, e o formato, ele vem naquele formato Devir, né? Então deve ser capa cartão com orelhas. Cara, eu tô muito afim de ler isso. Tá, gente, vamos falar de gráfica MSP, porque 2026 promete. Vamos lá, primeiro de tudo, tem a continuação da minha gráfica MSP favorita, que é Franjinha 2, né? Novamente aí com desenhos e roteiro do Vitor Cafage. Eu não lembro bem o ano que saiu o primeiro Franjinha, mas foi uma gráfica MSP que entrou nos meus melhores do ano. Cara, é muito, muito legal. Na sequência, a gente tem Pipa, da Elo D'Angelo, tem mais um volume de Piteco pelo Eduardo Ferigato, e, cara, tem algo que, putz, são dois autores que merecem muito, que é o Felipe William e a Melissa Garabelli, que vão fazer uma nova versão da Turma da Mônica. Só para constar, se você não conhece esses autores, leia Saudade, que é um quadrinho maravilhoso para todas as idades. Inclusive, tá, para você ter uma noção, eles foram publicados lá fora. Tá, gente? Para tudo, tá? Precisamos falar sobre algo que esse realmente eu não tinha a mínima expectativa. A Mitos vai publicar, né, republicar o primeiro volume e publicar toda a série de Powers no Brasil. Então, eu imagino que muita gente do outro lado é órfã de Powers, assim como eu. Eu tenho aqui, né, o primeiro volume que saiu pela Panini, mas a Devir também tentou publicar Powers. E qual era o problema? Gente, são 7 volumes dessa grossura para completar o quadrinho. Então, cara, qual editora que ia trazer, sabe, um gibi gigantesco do Bendis, que teve série de TV, a série não foi pra frente, então meio que parece que o hype já tinha passado. Tá, vem comigo. Se você não conhece Powers, estamos falando sobre um quadrinho, né, de Brian Michael Bendis com Michael Evan Ominen, acho que é assim que se fala. É basicamente um gibi sobre policiais, né, pessoas comuns no mundo de super-heróis. A gente tá falando aqui
Galera, de Brian Michael Bendis, no auge, ele sabe escrever super-herói e as tramas são maravilhosas. Eu li tanto esse primeiro volume da Panini, que né, vocês podem ver é bem parrudo, e eu li o volume 2 inteiro, do Omnibus, que seria inédito no Brasil, né? Cara, é muito legal, mantém a qualidade, então, sei lá, palmas pra Editora Mitos. Aí em segundo lugar, cara, esse aqui eu imagino que todo mundo se surpreendeu. Jesus pela Comic Zone por Yoshihazu Yasuhiko. Tá, pra quem não sabe, estamos falando de um mangaka lendário lá no Japão, que até onde me consta, eu acho que ele era inédito no Brasil, imagino que sim. É um dos criadores, por exemplo, de Gundam. E, gente, aqui ele resolveu contar a história de Jesus em quadrinhos. Mas não é tipo assim, não tem piada, não tem paródia, não tem invenção. É uma pesquisa a partir da Bíblia e do que se sabe sobre a Galileia de 2000 anos atrás, tudo isso levado a sério. Detalhe, vocês deram uma olhada aí no preview, cara, é um mangá todo colorido, com um traço belíssimo, e esse mangaka, ele é extremamente prolífico, então eu imagino que fazendo sucesso, provavelmente a Comic Zone vai trazer mais obras do impronunciável nome que vocês estão vendo aqui na tela. Vamos pro primeiro lugar? Gente, esse de fato fez tipo com a minha cabeça. Spectators, ou espectadores nesse caso, chegando pela Panini aqui no Brasil. Então, nós já falamos, eu acho que 3 vezes ao todo sobre Spectators aqui no canal. Cara, isso é muito bom, mas por que me surpreendeu muito? Porque não tem cara de Panini. Tá, tudo bem que a gente está falando da editora que publicou o trabalho anterior dos autores, né, que é o Brian K. Vaughan e o Nico Hendrickson, que é o Leão de Bagdá, né, saiu pela Panini. Mas assim, era Vértigo, sabe? Fazia sentido a Panini publicar. Isso aqui, gente, dependendo da mão de quem cair, sabe? Isso aqui não pode estar numa livraria. Tá, vem comigo. Para quem não sabe, aqui na história a gente acompanha uma fantasma e um cowboy, uma garota fã de cinema e um cowboy. No futuro, eles são almas vagando por aí e tudo que eles fazem ao longo do quadrinho inteiro é ver sexo. Na verdade, não só sexo, sexo e violência. O gibi, tá? Ele abre com uma das cenas mais bizarramente gráficas e sangrentas que eu já vi na minha vida. Aí tu vai dizer, Vini, então é legal porque tem sexo e violência? Não. O quadrinho ele discute um tema, né? Na verdade, justamente é a contraposição entre, beleza, o que nós, enquanto sociedade, aceitamos da parte do sexo versus o que a gente tolera sobre violência. Cara, é muito legal, é o Brian K. Vaughan, então vocês esperem um final pouco ortodoxo, é um final que, tipo... Tá, galera? Você sabe o que faltou falar nesse vídeo, né? Faltou o bingo do 2 quadrinhos, né? Falar da viagem para a França é uma das coisas, mas a outra é falar sobre Comics and Signatures. A minha edição do Spectators, né, importada, veio de lá com esse bookplate autografado pelos 2 autores. Se eu não me engano, ainda está disponível, vocês podem usar o cupom 2 quadrinhos lá no site. E, gente, é isso. Esses foram os 12 grandes anúncios da CCXP 2025. Sinceramente, eu achei um dos melhores anos, assim, de toda a CCXP. Cara, como eu mostrei em vídeo, né? A Mitos anunciou 65 quadrinhos. Isso tem um gosto parecido com o meu. Anota essas indicações, tá? Eu procurei. Nós procuramos montar essa lista com muito carinho e vamos se preparar porque, galera, 2026 vem muito, muito forte, tá? Valeu.